Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal do Berserk. Meu canal é um pouco novo nesse tema, nunca trouxe nada do tipo. E a temática desse canal é trazer vídeos ou até mesmo reviews de mangás, animes ou até alguma coisa relacionada ao gênero. Quem sabe futuramente trazer outros temas, mas tudo vai depender de vocês. Espero que, se vocês gostarem, comentem. Nesse primeiro vídeo eu quero trazer um primeiro capítulo do Berserk, certo? O mangá do Berserk. Então eu vou trazer o capítulo 1. Eu vou deixar na descrição o link de onde eu estou acompanhando e tal. Talvez o capítulo 1 que eu esteja me referenciando possa ser diferente do de vocês. Então eu estou usando como referência esse site que eu vou deixar na descrição. Acessem lá, dá uma força para quem postou o mangá. E por favor, se inscreva no canal e dá um like e compartilha pro pessoal aí, fazendo um favor. A história começa com o nosso personagem principal chamado Guts em um momento íntimo com uma mulher, quando do nada a mulher se transforma em um monstro e ataca ele. E a mulher acha que esse monstro acha que pegou ele e simplesmente ele enfia o braço mecânico na boca do monstro e dispara uma munição dentro da boca do monstro, onde a cena corta pro monstro caído com a boca cheia de fogo e o Guts se vestindo e seguindo seu caminho. Quando a história corta para uma lembrança do Guts com a casca, quando ele salvou ela e ela é um pouco chateada com ele, e ele sem muito entender o que está acontecendo, ela começa a contar a história do passado dela, onde ela vivia numa vila muito pobre com a família dela. E a família dela vendeu ela para um nobre da região, aonde ela achou que ia trabalhar na casa do nobre como serviçal ou algo do tipo, mas simplesmente no meio do caminho, onde ela está sendo levada na carruagem do nobre, ela é atacada pelo nobre e por conta disso ela pula da carruagem, tenta fugir dele, mas ele corre atrás dela e ataca ela. E nisso, quando ela achou que não tinha mais o que fazer, surge um homem de cavalo. Esse homem, ele é o Griffith, que vai ser apresentado futuramente na história, mas ele joga a espada dele para ela e diz que se ela quer se proteger, se ela quer se defender, ela tem que lutar. Nisso o homem tenta pegar a espada primeiro, mas ela pega a espada e aponta a espada enquanto o cara cai em cima dela. Nisso a cena corta pros capangas, né, pros homens do Griffith, o bando do Falcão, né, como assim é chamado, saqueando a carruagem do nobre, e ela pergunta se ele é um ladrão ou algo do tipo, quando simplesmente ele diz que não, que ele está montando um exército e ele precisa de dinheiro. E ela pergunta o que vai fazer, o que ela pode fazer, e ele manda ela escolher o que ela deveria fazer com a vida dela. Nisso ela pede para poder seguir ele, para entrar no bando dele. Ele explica que na guerra tem mortes e tal, e se ela concordaria com isso, ela diz que sim. Ele fica feliz e a casca ela entra no bando do Falcão. A cena continua, voltando para o presente, com o Guts vendo uma carruagem cheia de reféns, mulheres, crianças, indo em direção oposta a ele. O Guts ele entra numa cidade e nisso ele vai até uma taverna, onde ele vê homens conversando e atacando um elfo que está amarrado com uma corda no pescoço, atirando facas nele e o elfo se desviando. É um elfo pequenininho. Nisso o Guts simplesmente ativa, ele instala uma besta no braço mecânico dele e dispara a flecha contra os homens lá na taverna. Nisso todo mundo fica assustado e não sabe o que está acontecendo. E o Guts começa a interrogar um homem, né? Uma das flechas ficou presa no nariz de um homem, ele começa a interrogar o homem e pede pro homem dar uma notícia que ele chegou, o espadachim negro está presente na cidade. E fala para ele encaminhar a notícia pro chefe dele. Nisso o elfo grita pro Guts que tem alguém vindo atrás dele. O elfo depois ele vai se apresentar. O Guts simplesmente saca a espada, uma espada gigantesca, e parte o cara ao meio atrás, deixando todo mundo surpreso e assustado ao mesmo tempo, onde todo mundo fica com medo. O Guts simplesmente sai da taverna e vai embora, seguindo o caminho. Nisso o elfo consegue se soltar e vai atrás dele, pergunta, se apresenta, né? Meu nome é Fur, e pergunta e agradece porque o Guts por ter salvado ele. E o Guts simplesmente dá um tapa no elfo e diz para ele não tocar nele. Nisso o Guts ele vira para frente e tem um bando de soldados em volta dele e o elfo foge e o Guts é capturado. A cena corta pro Guts sendo torturado, açoitado no calabouço do castelo daquela região, e chega um homem dizendo que ele cometeu alguns erros,
que agora aquele reino está fadado à derrota por conta dos homens que ele matou e tal, e o líder daqueles homens é uma pessoa totalmente monstruosa e vai vir atrás deles. E o Guts simplesmente, sem ligar, diz que aquela carruagem que ele viu na entrada da cidade era simplesmente uma oferenda para esse homem que estava tentando atacar, que o prefeito, né, tinha tanto medo dele. Nisso, o prefeito ele pede uma carruagem para poder visitar esse homem que ia receber a oferenda, para tentar se desculpar por fato dos homens dele terem sido mortos na taverna. Nisso, a cena corta pro esse jantar do Nisso a cena corta pro homem, né, que está jantando, recebendo notícias de um homem que chegou na cidade, de capuz preto, uma espada gigante e um braço mecânico. O prefeito chega e chega logo pedindo perdão para esse homem, diz que vai aumentar os tributos, tanto dinheiro quanto as oferendas para esse homem. Só que o homem simplesmente joga uma orelha na direção do cara e diz que esse homem ele não liga para dinheiro, para oferendas, ele gosta de ver a destruição e ele vai atrás do Guts e ele fica fissurado no Guts, chama ele de espadachim negro. Nisso a cena corta pro Guts dentro da prisão, que ele tá preso. Ele vê um monstro, né, um feto que acompanha ele, né, uma visão distorcida, que depois vai ser explicado o que é esse monstro. E o Guts simplesmente é curado pelo Furk, né, ele mostra que ele tem algumas habilidades de cura, coisas que são habilidades dos elfos. Nisso o elfo vê a marca do sacrifício, né, que é uma marca que fica no pescoço do Guts, e pergunta o que é aquilo, e o Guts conversa. Nisso o Furk pergunta novamente por que ele foi salvo pelo Guts. E o Guts simplesmente diz que foi o caminho, estava no caminho e não importa, ele salvou por salvar, com a cara meio de deboche. E o elfo dá uma cabeçada no queixo do Guts, fica super triste com a resposta que ele teve. Nisso a marca do sacrifício no pescoço do Guts começa a sangrar e ele fica totalmente com uma cara de louco, dizendo que finalmente o homem que ele está procurando chegou, seria o Homem-Cobra. A cena corta pro elfo voando em cima da cidade, vê a cidade toda em chamas, tudo destruído e um exército atacando as pessoas inocentes, tanto os guerreiros quanto as pessoas inocentes da cidade. Nisso o Guts consegue sair da prisão e a cena corta novamente para os homens atacando as pessoas e o Guts simplesmente surge no meio de um monte de corpos que estava no chão e aí dispara flechas contra os soldados daquele homem, derrotando praticamente todos. E a cena corta pro... Nisso o Guts surge no meio dos corpos e dispara flechas contra o Apóstolo Cobra e simplesmente derrota a maioria deles, enquanto ele consegue ver o Apóstolo Cobra diretamente, certo? Começando um embate entre os dois. O Apóstolo Cobra continua dizendo que é impossível um humano conseguir derrotar ele, ele tem que entender o que o Guts pretende, qual é as intenções dele. Nisso o Guts consegue acertar algumas flechas no Apóstolo Cobra e o Elfo Furk fica admirado com a atitude, com a ação do Guts. O Apóstolo Cobra, depois disso, o Guts dispara um projétil contra ele e ele cai dentro de uma casa, uma taverna. E do nada o Apóstolo Cobra se transforma em um monstro gigantesco, com uma cobra com braço e perna, e assusta os seus próprios homens, onde eles fogem do próprio líder deles. Nisso o Apóstolo Cobra começa a atacar o Guts de forma incessante, ele batendo de tudo que é lado, jogando ele para longe. O Guts começa a sentir o poder daqueles golpes e o monstro pega o Guts quase desacordado e leva em direção perto do rosto, como se fosse devorar o Guts, e diz que os humanos são fracos e só servem para ser devorados. Nisso o Guts lhe dá um sorriso e dispara, ele aponta o braço mecânico em direção ao monstro e com a boca ele puxa uma corda e dispara um projétil contra o rosto do monstro. E o monstro, totalmente desnorteado, solta o Guts e o Guts imediatamente pega a espada e parte o monstro ao meio. O Guts, com a cara de sádico, começa a caçoar do Apóstolo Cobra e diz que os humanos são tão fracos e por que ele foi derrotado por um humano. E o monstro implora para ele morrer, para o Guts não matar ele, e simplesmente o monstro vê no pescoço do Guts a marca do sacrifício e fica totalmente assustado com o que ele está vendo. O Guts, ele simplesmente, de uma forma séria, um olhar maligno, pergunta sobre os 5 membros da mão de Deus, que será explicado mais pra frente na história.
O monstro diz que não sabe de nada, não sabe como acessar eles e que nem permissão para isso ele tem. Nisso, o monstro continua pedindo, implorando para viver, e o Guts simplesmente ateia fogo no monstro, deixa o monstro para morrer e segue embora. E o elfo, que assistiu tudo aquilo, fica totalmente assustado e fica com medo e simplesmente chama o Guts de Berserk e a história continua. Bom, pessoal, o primeiro capítulo termina aqui. Eu vou tentar postar 2 vídeos, certo? Sempre quando eu for postar um, vai ter um segundo vídeo de continuidade, se possível. Espero que vocês gostem do jeito que eu levo a história, a temática e tal. Eu sei que Berserk é uma história pesada para algumas pessoas, mas é uma história incrível. Tipo, eu considero uma história incrível, uma história tipo, é simplesmente uma história inovadora para a época que ela foi feita, com aqueles paradigmas, né? Não é tipo aquele mangá shonen que toda molecada gosta e tal, uma coisa mais adulta, mas a história é espetacular e eu acho que ele tem aprendizado até para a vida real, certo? Bom, espero que gostem, por favor, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para continuar recebendo a saga do mangá de Berserk, que eu vou tentar postar toda a saga aqui no canal. Agradeço aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, alguma sugestão, por favor, comente no vídeo e me ajude a melhorar cada vez mais, beleza? Valeu, muito obrigado e até mais.